Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast e eu tô muito feliz com o convidado de hoje. Uma das pessoas mais espetaculares que eu já conheci, alguém que, assim, indescritivelmente marcou a minha vida, me ensinou muita coisa, mas eu vou deixar, assim, os pormenores dessa introdução para ele mesmo. Seja bem-vindo, Philip Anderson! Muito obrigado por me receber, Stephanie. Estou felizaço de estar aqui com você hoje. Nossa, meu coração não tem como eu te descrever o quanto eu tô feliz com a presença do Felipe aqui com a gente, né? Felipe, conta pra gente um pouquinho quem é Philip Anderson. Philip Anderson. O Philip, ele é uma pessoa alegre, uma pessoa que, por onde ele vai, ele traz luz, ele traz alegria, ele traz amor. Ele vive em um mundo paralelo, como eu gosto de dizer. Tem a realidade e tem o mundo do Philip. Então eu gosto sempre, no momento que eu estou com alguém, proporcionar um momento feliz. Eu sei que a vida é passageira, e ainda mais eu que já mudei muitas vezes, já mudei 32 vezes. Ai, meu Deus! Eu valorizo muito o tempo que eu tenho com as pessoas. E valorizo muito quem eu permito estar ao meu redor. Então, o Philip é essa pessoa alegre. Eu gosto de dizer isso. E é verdade, viu? É verdade, o Felipe ele tem essa capacidade de enxergar o mundo de uma ótica que muitas vezes quando a gente está vivendo uma dor ou um problema, a maioria das pessoas não consegue. Uhum. Né? Porque é muito mais fácil a gente enxergar o mundo através da nossa própria dor, da nossa luta, do momento que a gente está vivendo, né? Mas você tem essa capacidade de transformar cada momento ele único. Thank you. É verdade, mas isso é verdade mesmo. E sem sombra de dúvida, uma pessoa irradiante. Ok, thank you. É remarkable, né? Bem marcante. Não tem como não conhecer o Felipe e não amar ele. Posso dizer o mesmo sobre você, Stephanie. Você tem uma reputação que... A Stephanie é a Stephanie. Poucas palavras é possível de descrever você. O carinho que você tem, o amor que você tem, o jeito que você trata as pessoas. É como se todo mundo fosse parte da sua família mesmo. Então você transmite um amor o amor de Cristo. O amor de Amém. Jesus. É verdade. Que no amor da gente nem sempre, né, Lipe? Uhum. Para os íntimos, Lipe. Eu fico me policiando, não, vou chamar certo, mas não dou conta. Não, você é Lipe, você é Lipe. Você é de casa. Mas, assim, Lipe, né, eu quero te dar a oportunidade de compartilhar um pouquinho da sua história, de onde você é. Como é que o Felipe veio chegar aqui nos Estados Unidos, né? Mas antes de passar isso para você, né? Talvez esses seriam os agradecimentos finais. Mas eu queria dizer para você, assim, que você não tem ideia do quanto você marcou a minha vida, do quanto você me ensinou, de verdade, o quanto Deus usou você para me levar a um novo nível. Um nível muito superior, né? Na minha vida pessoal e assim, do meu relacionamento com Deus mesmo. Ok. Né? Talvez isso seja assunto para um outro momento, né? Mas assim, eu quero deixar isso registrado aqui, gente. O quanto você realmente marcou a minha vida em momentos e de formas que talvez você nem tenha ideia. Eu falo mesmo, Stephanie. Você foi uma peça no quebra-cabeça da minha vida que... Existe minha vida antes da Stephanie e depois da Stephanie. Que logo a gente vai entrar na história, mas o sentimento é mutual feeling. É mútuo, né? Uhum. Ai, Felipe, mas que bênção. É muito bom ouvir isso de você, porque realmente é mútuo. É realmente, né? Mas conta pra gente um pouquinho quem é o Philip Anderson. O Philip. Where do we start? Nasci no Brasil. Cresci lá a primeira parte da minha infância. E com menos de 10 anos eu mudei pra América. Então, mais americano que brasileiro. Tô mais americano. Esse ano eu completei metade da minha vida no Brasil, metade da minha vida aqui. Eu também! Sério? Então, cresci no Brasil, tive aquela infância que todos nós conhecemos, livre pra brincar, pra jogar bola. Jogar bola não jogava muito bola, não. Subir em cima de árvore, nadar no rio, tive uma infância bem livre, que sempre me possibilitou a não me ver com muitos limites. Uhum.
E criança, mudei para os Estados Unidos e tudo foi novo. Tudo novo, uma língua nova. E para mim, tudo era uma brincadeira. Eu achava tudo o máximo. Vamos aproveitar o máximo possível. E no Brasil, digamos que eu era simpatizante de Cristo. Achava legal, ia na escola dominical, como toda criança vai, mas não tinha muita revelação. E eu lembro, no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, minha mãe me levou no estudo bíblico, que igual a nossa igreja hoje é célula. Foi numa quinta-feira. E quando eu fui assim, uau, mãe, é isso que é ser crente? Eu quero isso então, mãe. Porque foi um ambiente tão descontraído, um ambiente tão leve, a maneira que eles pregaram Cristo, não tinha como falar não. E eu, mãe, eu quero isso aí, eu quero isso aí. E aí minha mãe, obviamente, ficou feliz, né? Porque como os pais, nós queremos sempre o melhor, né? O melhor e ensinar o caminho do Senhor, como minha mãe sempre dizia. E daí foi quando eu comecei minha caminhada com Deus. Claro, no começo ele tem muito a aprender. E, claro, dentro da maturidade de cada um. Mas foi naquele momento que realmente eu percebi, tipo assim, a vida com Cristo é uma, sem Cristo é outra. E uma vez que você tem Cristo, é difícil, não tem como voltar. Não tem como viver sem. Não tem como viver sem. E logo, ainda na parte da minha infância, eu me apaixonei por cinema. Foi onde esse mundo do Philip começou. Porque entendemos que um mundo através da televisão é um mundo editado, é um mundo com música no fundo. Tem aquelas cenas emocionantes que na vida real não é sempre daquele jeito. Então eu sempre fiz o máximo possível para a minha vida real remitir às telas. No sentido que precisa daquela magia. Se eu estava andando na rua, eu imaginava uma música tocando. Se eu estou vivendo um momento triste, eu imaginava aquela cena. Então eu sempre me vi através dos meus olhos e sempre me vi como me observando através por fora. Das lentes. Através das lentes. Me observava por fora. E isso meio que criou um padrão de ver o mundo. Tem o mundo real e tem um mundo que você pode se ver dentro dele. E aí, porém, na minha caminhada, né, eu sentia na época que eu tinha que escolher entre atuação ou caminhos do Senhor. Então eu sempre ficava no meio assim dos dois. Não, se eu vou seguir a Cristo. Eram duas paixões. Eram duas paixões. Não é que elas não competiam, mas eram duas paixões. Que até então, na sua cabeça, elas não podiam caminhar juntas, né? Mas foi quando eu cresci aqui, fui a primeira parte da minha adolescência, e aí minha família mudou para o Brasil. Eu era de menor, então, obviamente, fui participar junto com eles. E por muitos anos não entendia por que eu voltei. Por que não fazia sentido. Se minha vida era aqui, tudo que eu queria era aqui, e por que Brasil? E era uma peça do quebra-cabeça que eu não entendia. E por anos eu orava, Senhor, por quê? Me responda, por quê? E vamos chegar lá agora. E eu lembro uma vez, foi em junho, foi no penúltimo dia de aula do segundo ano, teve uma pregação numa quarta-feira, e eu lembro naquela noite, eu voltando para casa, Deus, eu quero uma líder assim, 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 assim. Se não for assim, também não quero. É assim. Adolescente, né? Você sabe como é que é a mente do adolescente. Mas pede e recebe, né? A palavra tem que pedir. E aí, Senhor, se não for assim, também não quero. E sempre que eu lembrava desse assunto, desse tema, eu falava, não, eu quero assim, assim, assim. Eu quero alguém que possa me conhecer por dentro e por fora e que eu não tenha que pedir ajuda. Que a pessoa venha. E sei que eu fiz essa oração. Bravo. Não foi tão delicado assim, Não foi né? tão delicado assim. Mas foi. Mandei pro céu, né? Fiz o upload. E depois de alguns anos, voltei para os Estados Unidos. Tentei a vida no Brasil, porque, querendo ou não, nós somos brasileiros. Eu gostava muito do Brasil. Mas eu sempre tive no fundo, no back of my mind, no fundo da minha mente, o que eu realmente queria fazer. Tentei várias faculdades, fiz administração, fiz medicina, comecei, mas não era o que eu queria. No fundo, eu queria
E a atuação? Cadê? Como seria a vida se eu tentasse? Porque eu sabia que sem Deus nada ia dar certo. Não adianta eu tentar querer uma coisa, se Deus não para mim, se Deus não deu o ok, não teria desfrute, poderia até acontecer, mas não da maneira boa, perfeita e agradável. Sim. E eu lembro, voltei para América, vou voltar, vou para a escola X, vou mudar para tal lugar e vou atuar. Tá, determinado. E aí foi quando os quebra-cabeças começaram a se encaixar. Por quê? Na época que eu fiz aquela oração, eu quero um líder assim, 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 tinha uma menina na minha igreja. Que eu nem conversava, na verdade, era uma amiga de um amigo, e nós não tínhamos contatos, que era uma igreja muito grande, então tinha mais de quase 100, 200 jovens, não lembro exatamente, mas era um número muito grande, então não era todo mundo que você socializava diretamente. E eu lembro uma vez eu aqui na América, fui comprar o carro, porque o carro é tão importante aqui, você não tem como se locomover sem um carro. E no meio do caminho o cara liga e fala, não, desisti, não quero vender. Gente, que é isso? E aí sei que eu voltei pra casa e tava tendo uma reunião na casa da vizinha e tava lá uma menina. Deus sabia quem era a menina que ia pra mesma igreja minha lá do Brasil. E aí sei que ela me conectou a você. Ah. E foi recentemente que eu fui entender esse quebra-cabeça. Engraçado, que hoje você mora na mesma cidade que eu cresci, quando eu era criança aqui. Mas se eu não tivesse ido pro Brasil, passasse pelaquela fase, conhecido aquela pessoa que me conectou a você aqui, eu não teria encontrado a Stephanie. E aí foi minha vida antes e depois que eu conheci você, porque você me ensinou que realmente é um relacionamento com Deus. E foi no momento que você me conheceu, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e eu lembro você me pegou pela mão, me pegou no colo e me ensinou a caminhar com Cristo. No momento, tinha dia que eu não sabia nem dar o primeiro passo. Eu lembro uma vez, eu saí do serviço chorando. Ainda não tinha o carro, peguei o ônibus frustrado e no caminho, era quase meia-noite e pouco, eu parei, vou lá na casa da Stephanie. Porque eu não tava aguentando A a pressão pressão do do momento. momento. E eu lembro que você, toda vez, com o maior carinho, abriu a porta, sentou comigo, fez um café, vamos conversar. E aí você foi me ensinar o que é caminhar com Cristo, o que é ter um relacionamento com Ele. E só voltando mais um pouquinho, nessa mesma época, eu lembro que então, também foi uma peça do quebra-cabeça. No momento eu abri mão do meu sonho. E eu lembro que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Porque eu falei, Deus, se não for da sua vontade, eu não quero. Então eu abro mão. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu abri mão. E não sabia como ia ser minha vida, que até então minha vida sempre foi planejada. Nos próximos 15, 10 anos eu sabia tudo que eu ia fazer, pelo menos tinha intenção. Existe um plano, né? E aí Deus falou, não, vamos zerar tudo. Vamos zerar tudo. Então tá, né? Fazer o quê? Bagunçou, quebra-cabeça todinho. E não foi ninguém que me falou isso. Já nesse momento, eu já tinha aprendido o que é escutar a voz de Deus. E pra mim ele falou isso. Então tá, né? Vamos caminhar com Deus e vamos ser o que você quiser da minha vida. E depois de alguns anos, Deus me devolveu meu sonho. Ele nitidamente falou, obrigado por me colocar primeiro. Tá aqui seu sonho de volta. Vá. Vai, meu filho. E aí, quando eu voltei para a atuação, comecei a estudar, comecei a entrar nesse mundo. E do mesmo jeito que o livro é um quebra-cabeça da vida, mas também um quebra-cabeça de Cristo, no livro fala várias... ele é um manual de como ter Cristo dentro de você. As áreas que ele trabalha e como ele renova a sua mente. Porque tudo começa aqui. E hoje, para mim, isso é mais fácil ainda, porque como eu tive a mente renovada, quando você está na atuação, você meio que faz isso. Você empresta a sua mente para um personagem. E você tem que pensar como ele. Não é só falar uma frase. Você tem que pensar e sentir o que aquela pessoa está sentindo naquele momento para a cena ser real. Para você faz mais sentido, né? Do que pra gente. E não entende do assunto. E isso o livro foi
Tipo, uau, é um manual de como pensar e sentir como Cristo. Ativar ele dentro de você, porque ele está lá sempre. Sim. Mas você tem que permitir que ele trabalhe. E quando você permite que ele trabalhe na sua mente, nas suas emoções, as suas ações vai ser diferente. Você vê o mundo com outras lentes. Do mesmo jeito que quando você está em um personagem, você vê o mundo através daquele personagem. Então, para mim, uma coisa, as duas coisas andam junto. A certo ponto, eu achava que elas eram amores e paixões separadas. Hoje eu vejo que, por um momento, elas se separaram, mas com o quebra-cabeça da vida e que Deus teve, hoje elas se encaixaram. E faz todo sentido como a vida faz isso e que às vezes você não entende. Por que isso, Deus? Por quê? Mas Deus já tá... O porquê é a resposta de uma oração que você teve um dia. Verdade, viu? Tô aqui profundamente analisando, e é verdade, Felipe. E, assim, até na prática, né, para você montar um quebra-cabeça, às vezes funciona assim. Às vezes a gente quer forçar uma peça a encaixar ali e elas até vão naquele lugar, mas não dá ainda porque ela precisa de outras Uhum. para dar o suporte para elas se encaixarem, Senão ela né? fica solta. Senão ela fica solta ali. Elas estão perto, elas estão conectadas, mas se não tiver o suporte das outras, que tem que vir primeiro, ela não encaixa perfeitamente, né? Uhum. Então, às vezes, os esperas que Deus dá pra gente tem um propósito, né? Às vezes, não sempre. Sempre. Sempre tem um propósito. Eu acho que é só... Uma vez que você tem um relacionamento, você tem a confiança. Uma vez que você tem a confiança, você espera com calma. Sim. Se eu tivesse a revelação que eu tenho hoje, na minha adolescência, eu teria aproveitado muito mais o Brasil. O tempo que eu passei lá. Mas, como adolescente quer questionar tudo, aproveitei, sim, foi ótimo, foi fundamental em formar o Philip que eu sou hoje. Mas eu aprendi que sim, passa pelo processo, dando glória a Deus, agradecendo e confie que é pro seu bem. Eu acho que a chave, né, Lipe, de tudo que você está falando é porque é difícil você confiar em alguém que você não conhece. Uhum. Como é que você confia em quem você não conhece? Qual a certeza que você tem que a pessoa vai cumprir o que ela te falou? Que ela vai cumprir o que ela está propondo? É só conhecendo a pessoa, né? Então, assim, o fato de você ter tido esse encontro com Deus, tido esse... Não só encontrado, porque muita gente acha que a gente constrói um relacionamento com Deus só encontrando Ele um dia. Uhum. Você não constrói um relacionamento com alguém, um relacionamento saudável, forte, à distância. Você precisa estar perto, né? Você precisa falar com aquela pessoa, você precisa entender o coração daquela pessoa, viver os momentos que você está vivendo com aquela pessoa, para você poder confiar nela. Uhum. E é sobre isso, né? Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente conhece Deus, mais a gente confia nele. E mais a gente descansa. Uhum. Porque no final tudo vai dar certo. No final tudo vai conectar, né? Tudo conecta. E nem sempre você vê a imagem final. Às vezes é passada por outra geração. Então, mesmo você não vendo, confie. Confie porque é um quebra-cabeça. Não Sim. tem como ver a imagem final se você olhar só uma peça. E não é a imagem final. Então, confiar no processo, uma coisa que você me ensinou e você fala muito no livro, é entender que tudo vai se encaixando. Do mesmo jeito que a vida se encaixa, Cristo também se encaixa em você. E eu achei o livro muito legal porque ele é um manual de como encaixar Cristo dentro de si. Encaixar, e cada capítulo fala sobre um assunto determinado, um tema, que como Deus pode trabalhar você através daquilo. E é um manual. Eu vi como um manual de quebra-cabeça da vida e quebra-cabeça de Cristo dentro de você. Você. Que bom, porque na verdade a ideia é isso, né? Descomplicar as coisas. Mas falando sobre o livro, né? Pra você, assim, o que foi o mais marcante? O que realmente foi... Assim, teve algo novo? Você encontrou algo completamente novo ou não? Meio que só, Jesus, isso eu sei disso, mas agora fez sentido. Foi revelações novas. Uma delas, acho que é a página 62, 60 ou 62. Tá bem, ó, específico. É que Deus esteve presente no passado, no presente e no futuro. Vai confiar em quem mais?
Quem mais, né? Quem mais tem a credibilidade de confiança? Então, isso foi uma forma, uma revelação diferente de algo que nós já sabemos, mas para mim trouxe uma revelação e uma maneira diferente de ver e entender e interpretar. E mais na frente do livro, você fala sobre crianças, que quando você trabalha com criança, é bem nítido você perceber na criança os pais ou os criadores. O reflexo do meio que a pessoa tá, do que a criança está absorvendo no dia a dia, direto e indireto. Então, quando eu vi assim, quanto mais você está conectado com Cristo e no seu relacionamento com Ele, do mesmo jeito que uma criança tem um relacionamento com o Pai, e Deus é nosso Pai, isso muda o nosso comportamento e às vezes sem que a gente perceba. É natural. Sim. E onde que separa da religiosidade. Exactly. Palavra meio comprida e complicada também. Não é algo que você está seguindo consciente. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não. É uma transformação da mente e do coração. Que você, quanto mais perto você está do Pai e mais você deixa ele agir em você, igual uma criança, você vai refletir o que você aprendeu. Lipe, é tão engraçado porque eu cresci, e olha que eu cresci não é cristão, né? Eu me converti muito jovem, por livre, espontânea vontade, né? Numa reunião assim, uma reunião, a gente fomos convidados a participar de uma célula, um culto familiar, alguma coisa, e aquilo virou um culto, foi virando um culto e mais pessoas foram aparecendo, e aí eu me lembro que eles falaram sobre Jesus, eu tinha 5 anos, eles falaram sobre Jesus e eu a primeira coisa que eu falei, como que alguém não quer? Eu não fazia sentido pra mim. E eu levantei minha mão sozinha, sem... Meus pais, assim, eram familiarizantes, simpatizantes. Né? Simpatizantes do evangelho, embora nós carregássemos um título de uma família cristã, mas... E aquela decisão foi extremamente consciente. Não tem como você não amar, não querer algo tão bom. Isso foi o que passou na minha cabeça, né? Então, assim... Embora eu tivesse, né, toda a minha vida, toda a minha jornada caminhando, né, no evangelho, eu sempre treinei minha cabeça a pensar assim, eu tenho que fazer o que Jesus faz. Aí Jesus encontra com você e diz assim, pensa como eu penso. Só pensa, preocupa em pensar como eu penso. Porque se você pensar como eu penso, você automaticamente vai fazer o que eu faço. Então, assim, eu estava tão preocupada em ser, em agir, né? Como Jesus. E ao longo da minha vida, eu me programei para obedecer os meus pais, para me sair bem na escola. Poxa, essa é a minha tarefa, vou cumpri-la bem, vou fazê-la bem. Né? Tanto é que eu tive várias oportunidades na minha adolescência, conheci o Thiago muito nova, né? E aquela coisa da família bem conservadora, a gente precisava se casar. E várias vezes, assim, eu me privei de dar um pulo para frente por causa dos meus pais, por causa da posição, por causa do meu temor a Deus, né? Então, assim, por quê? Porque eu estava extremamente preocupada. Isso foi bom, porque enquanto você não tem maturidade, você precisa da lei. Né? Por exemplo, assim, eu não posso dar para a Nera ali a chave do carro e falar, não, você sabe que não pode dirigir, mas aqui tá a chave do carro. Ou aqui tá o cartão, aqui tá o cartão de crédito, você sabe que não pode gastar. Eu não posso confiar na maturidade dela. Até um período da vida, ela precisa viver debaixo de normas e regras. Por quê? Não tem maturidade para viver a liberdade. Né? Então você vai dando maturidade para viver a liberdade. Exatamente. Então você vai dando o quê? Pequenas porções de liberdade. Conforme você vai vendo o amadurecimento, você dá porções. Mas não que foi ruim, isso fez parte do quebra-cabeça da minha vida, mas a mais miserável vida, Lipe, eu acho que você me ensinou muito sobre isso, é você viver, você projetar algo que não é compatível. Você, por exemplo, assim, você vê esse Jesus, você vê esse evangelho que ele não é real na vida das pessoas ou na sua própria vida. Você não conseguir viver isso. É como se fosse assim, Deus é Deus de provisão e Deus é bom, mas eu só passo fome, eu só passo necessidade. Como que a gente aplica isso? Alguma coisa não está se encaixando. Uma fase, um momento é uma coisa, mas você tem um histórico de necessidade, de pobreza, como que Deus é bom e provedor e eu só vivo assim? Pera, tem alguma coisa errada nisso. A gente precisa rever, né? Mas eu
como foi incrível o ponto da minha vida que eu pensei assim, gente, não é sobre fazer o que Jesus faz, é sobre pensar o que Jesus pensa. Uhum. Quando você começa a Aí, pensar como ele, como você começa a viver o reino de Deus, a perspectiva é outra, né? A palavra é diz outra que lente. os olhos são a lâmpada do corpo, a boca fala, o coração tá cheio. Você começa, né, a processar, enxergar o mundo de um outro ângulo, você começa a falar de outra realidade. Por quê? Porque a gente não é daqui. Uhum. Isso aqui é temporário. A gente tem que viver uma realidade que não é nossa, como seres humanos limitados, cheios de problemas, de dificuldades, de limites, né? Para viver o que é eterno, mas a gente só consegue entender isso quando a gente começa a se aproximar da mente de Cristo. Uhum. Começa a ver como ele vê, mentalizar, né? E isso muda completamente a forma como a gente vê uns aos outros, a forma como a gente prioriza as coisas, né? O que é mais importante? Meu conforto, né? Ou a vida daquela pessoa? E muitas vezes, né? A gente precisa Quer tomar a cruz? tomar a cruz, exatamente, tomar a cruz, né? Eu aprendi isso com você, me ensinou isso. E o livro só relembra. Eu lembro bem específico, você falando. Tomar a cruz é abrir mão do seu direito de estar certo em prol do outro, ou do seu conforto, ou da sua le- legitimidade. Legitimidade, é? Aham. Do que é legítimo, né? Sim, é colocar o outro primeiro. Sim, Às vezes você tá certo, mas vale a pena estar certo e machucar o próximo? sim. E isso eu sempre me pego voltando a isso. Abrir mão do seu direito de estar certo, que às vezes na nossa cabeça está certo, mas nem sempre é. É Mas verdade. é tomar a cruz. E é algo diário e que fortalece os relacionamentos. Sim, Porque quando você sim, coloca o outro primeiro, não só faz bem para você, mas isso tem um impacto na vida do outro. sim. Nos conecta com a nossa realidade espiritual, com quem a gente realmente é. Uhum. Né? Porque a gente foi feito para, assim como Jesus, para doar, para ser vida, para ser fonte de vida, né? E quando a gente coloca a gente no centro, é difícil a gente ser isso na vida de alguém, né? Uhum. Assim, toda a nossa jornada, quando eu olho para trás, eu penso assim, gente, os momentos mais importantes da minha vida, tava lá o Lipe registrando tudo. Quando eu volto nas fotos, né, eu adoro tirar fotos de família, fotos de verdade, porque a gente acaba não tirando boas fotos quando a gente mesmo faz, né? Então, assim, nos momentos da minha jornada mais relevantes, mais importantes, eu tive o Felipe registrando esses Sim. momentos, que ele também já foi Já fui fotógrafo, fotógrafo, já fiz várias fotos suas, né? E da família, de tudo. eu me lembro, Lipe, né, de um momento assim, né, como Deus junta, ao mesmo tempo que cada um tá vivendo um quebra-cabeça diferente, você tá vivendo o seu quebra-cabeça, eu vivendo o meu, em algum momento essas peças se misturam, né? E elas acabam se conectando em algum lugar, né? Eu acho que isso é a beleza de Jesus, que é muito sendo um só. Ao mesmo Uhum. tempo que nós temos a nossa individualidade, nós vivemos em comunidade, processos semelhantes e na sua fraqueza eu estava forte, na minha fraqueza você estava forte. Uhum. E hoje eu não tenho tudo, mas talvez o pouco que eu tenho é o que você precisa, né? Uhum. E é isso quando a gente olha assim, não é porque talvez eu estou um pouquinho mais na frente na jornada na minha caminhada com Deus, sou um pouquinho mais velha, né? Aquela coisa. Eu não tenho nada para receber de você ou de alguém que é mais jovem, que está começando agora. Talvez o que a pessoa tem é aquilo que você precisa naquele momento, né? Ela tem a peça que Ela você tem a precisa. peça que você precisa. E eu me vi várias vezes, por exemplo, montando esse quebra-cabeça, ele ficava sobre a mesa. Então teve a contribuição de várias pessoas, mas eu me lembro de um momento que eu estava ali muito frustrada com uma parte desses azuis aí, que eu não sei qual deles, em que eu estava muito frustrada. E a Nera, a minha filha mais nova, veio, mãe, essa peça aqui, ó, e ela pôs a peça, eu não sei se foi sorte, mas ela encaixou a peça. Hum. Mas eu não acredito. Que eu tô aqui há horas tentando e ela veio. E assim, ela tinha o encaixe que eu precisava naquele momento. Ela era só uma criança. Hum.
né? Uhum. Então, assim, tem momentos, né? E eu lembro que uma das fases, assim que a Nela ali nasceu, né? Aquela fase, nós estávamos vendo uma fase na nossa vida que eu tinha que parar de trabalhar, porque eu estava grávida. Aí nós tínhamos acabado de receber a Tayana, minha prima, em casa, e nós queríamos dar um suporte financeiro para ela, ajudar ela, ela veio morar com a gente. E aí, além de eu não trabalhar, não entrar a renda, a gente ainda contratou ela para ajudar ela no trabalho. E meu esposo ficou sozinho, o Thiago ficou sozinho com ela. E com mais uma outra moça que chegou depois, que a gente também, na intenção de ajudar, de dar, né, uma oportunidade. E assim, parou de entrar um e começou a sair mais dois, né? Essa conta não ia bater, né? Certamente não ia bater. E uma das coisas que eu tinha sonhado, né, na minha mentalidade naquela época, era que eu queria fazer fotos da Nera ali todo mês. E era a última coisa que eu poderia pagar naquela fase da minha vida. E nós fizemos todo mês. E eu me Mais uma lembro, blusa. né, de ter orado. Falei, Deus, eu queria tanto isso, mas eu sei que isso é tão... talvez fútil, pensei assim, meu Deus, né? É tão uma coisa relevante, uma coisa assim que o senhor talvez teria que. Tanta coisa importante para Deus cuidar, Deus vai se preocupar com fotos que eu quero tirar todo mês. Mas coincidentemente, naquela época eu estava estudando fotografia e o meu desejo era ter tido dinheiro para poder falar, vou abençoar o Felipe, né? Porque o meu coração é esse, era investir, falar, eu acredito em você, né? Mas eu não tinha. E é o contrário, ao invés, meu desejo era abençoar, mas eu não podia. E aí você me abençoou. Porque você falou assim, não só vou fazer as fotos, como eu vou te dar um ano de fotos. Eu vou te dar, todo mês nós vamos tirar foto. Todo mês nós vamos tirar foto. E toda vez que eu olho aquelas fotos, eu me lembro que aquilo lá não me custou um centavo. Você me deu tudo que você tinha. Todo conhecimento, tempo, porque você passava horas, que um fotógrafo normal não daria para mim 3, 4 horas do dia dele, né? Mas você ia sem previsão de ir embora e se doou e se deu tudo, né? Então, assim, não tem como não ter marcado a minha vida quanto você contribuiu, né? E verdadeiramente somos construídos, né, Lipe? Um moldando o outro. Não, mas você pagou em muito. Em todas as nossas conversas, orações e você me ensinou a andar com Cristo. Esse é o melhor pagamento que eu poderia receber. Dinheiro nenhum poderia pagar isso. Porque foi só nisso que eu pude ter a minha própria história com Deus. O meu relacionamento. E eu aprendi isso através de você. Enquanto eu estava lá te abençoando com as fotos, você me abençoava com a sua presença, com o seu conhecimento, com a sua liderança. E eu não esperava, eu não podia imaginar que eu seria tão abençoado. Então, do mesmo jeito que você me abençoou, e eu te abençoei, você também me abençoou em maneiras que dinheiro não poderia comprar. Que bênção, Felipe. É maravilhoso o que Jesus faz, né? Uhum. E é lindo como tudo isso foi orgânico, porque na verdade se eu estivesse muito preocupada em ser, né, só ser como Jesus, eu teria falhado muito. Muito, muito mesmo, né? E quantas vezes, né, talvez você poderia ter olhado para mim e falado, poxa, ela não é perfeita, ela não é como Jesus, né? Mas eu acho que a essência de amar Jesus e querer pensar como ele, querer viver de verdade aquilo que a gente prega, né? Uhum. Como cristãos. Pregar sem usar palavras. Sim, 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 exatamente. Nem sempre a gente vai poder, como é que fala, nos apresentar. Muitas vezes vamos ser pegos nos backgrounds, né? Nos bastidores, né? Uhum. Da vida. E aí é onde a gente tem a maior oportunidade de mostrar Jesus às pessoas, né? Fico muito feliz que você não me seguiu, mas seguiu Jesus. Lipe, mas assim, olha, é maravilhoso, né? Tudo que a gente tem para falar, tantas emoções aqui, tantas coisas. Mas se você pudesse dizer, né, para as pessoas que te ouvem hoje, qual seria o seu conselho? O que você diria às pessoas? Eu diria, invista no seu relacionamento com Cristo, com Deus. Pois é através dele que todos os outros direcionamentos da sua vida vai vir. É através do seu relacionamento que você vai poder entender o quebra-cabeça, ter paciência para esperar a peça certa, ter paciência, ter a segurança de que nele tudo vai dar certo. Independente se você viu ou não viu. Mas é confiar. E para confiar você precisa de relacionamento. Como todas nossas conversas terminava. A resposta é um relacionamento. A chave é um relacionamento. Relacionamento, relacionamento, relacionamento.
É isso. Esse é o, Esse é o conselho. esse é o conselho. Relacionamento com o Espírito Santo. É uma chave que vai virar para sempre a história da nossa vida, né? Um relacionamento com Deus. Nós vamos ficar por aqui. Nós temos muito, muito para compartilhar, né? Mas nós vamos ficar por aqui e eu recomendo você, de todo meu coração, investir nesse relacionamento, como o Felipe falou. Invista de tudo que você pode para conhecer Jesus e isso vai ser suficiente para mudar todo o curso da sua história, da sua geração e de muitas pessoas ao seu redor. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Foi um prazer poder compartilhar a presença do Philip Anderson aqui conosco. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo. Beijo!